Meu nome é Paulo Rocha, eu sou sócio da empresa Rapport Brasil, uma empresa voltada para o desenvolvimento humano, juntamente com o sócio Humberto Lobão. E hoje eu estou aqui para estreitar a nossa relação, para poder compartilhar com você qual o nosso propósito e o nosso projeto, para que possa contribuir com a tua vida, para que possa contribuir para que você saia de uma zona de desconforto, para que você possa alavancar a tua vida em todos os setores. E é lógico que uma história, né, um propósito, ele começa de uma história, né? Hoje aqui é o início de uma nova história, mas o final, vamos dizer assim, de uma outra história que se já iniciou há muito tempo. Eu sou o filho mais novo de uma família de 2 filhos, né? Construí essa vida dentro de uma estrutura familiar muito sólida. Meu pai começou a vida dele lavando prato, né? E conseguiu crescer ao longo da vida e ofereceu para a gente uma vida boa, uma vida com equilíbrio, uma vida com estrutura. E lógico que como todo pai que se preza, que vive uma vida difícil, que luta, que batalha, ele deseja o mesmo para o filho. E acaba que às vezes os medos desses pais acabam se projetando para nós, né? Então meu pai, nada mais do que natural, queria que eu seguisse a mesma vida que ele, para que eu não sofresse o que ele sofreu. Só que esse engessamento, né, esse enquadramento dentro de um modelo, muitas vezes causa sofrimento, porque a gente tem uma essência diferente, né, somos diferentes, como todo mundo, e acaba que essa diferença às vezes não é respeitada. Então eu tinha um comportamento um pouco rebelde, de certa forma, porque eu queria lutar pelo que eu queria, pelos meus sonhos, pelos meus desejos. Só que dentro de mim eu tinha que me adaptar a um modelo. Então existe um conflito interno, porque eu queria muito buscar a minha vida e ao mesmo tempo eu precisava agradar ou ser aceito por um pai. E isso me causou alguns problemas. Eu acabei indo trabalhar com ele, né? E esse trabalho dentro de uma empresa que ele tinha foram 10 anos, onde eu aprendi muito, cresci muito, mas ao mesmo tempo isso me gerou muitas questões emocionais, porque dentro dessa rigidez, né, estruturada desse pai, ele criou um comportamento que era muito crítico em relação a mim, que era natural, porque ele queria me engessar, me colocar dentro de um modelo no qual eu não me encaixava, mas por aceitação eu voltava para esse modelo. Então o conflito sempre permanecia. E essa crítica, né, toda essa forma de lidar com essa realidade, me gerou muitas crenças limitantes. Então, durante um tempo, eu não acreditava que eu podia fazer nada. Eu não acreditava que eu era capaz. Eu acreditava que tudo que eu fazia, eu dava errado. Isso gerou em mim uma consequência onde eu abri 4 negócios e todos os negócios se fecharam, todos os negócios não foram para frente. E o último negócio foi a experiência mais difícil para mim. Isso aconteceu já tem uns 4 anos, mais ou menos, e eu fiquei com uma dívida muito grande de R$ 500 mil. Era uma empresa onde eu tinha 50 funcionários e eu tive que aprender a lidar com essa nova situação, mas eu aprendi durante esse caminho, né, que eu podia me reinventar sempre. E por ter essa característica do meu pai de empreendedor, de superação, eu conseguia sempre me levantar. Eu nunca desistia. A partir do momento que eu fechava uma empresa, a minha cabeça já entrava para fazer outra coisa nova. E esse modo de operar me fez sobreviver até onde eu cheguei. E quando eu tive essa última empresa, onde eu praticamente fali, onde eu praticamente fechei, né? Foi aí que começou uma história que realmente conta quem eu sou. E aí eu decidi procurar, eu passei muito tempo procurando o que eu queria fazer e eu descobri o coaching como uma ferramenta que se encaixava muito com a minha perspectiva de vida, com o meu propósito, né, com a minha natureza, com o que eu realmente era. E ali, dentro de um curso que eu fiz, eu não tinha dinheiro para fazer e eu consegui arrumar uma forma, eu fiz no cartão de crédito, eu gerei algumas dívidas, porque eu já tinha uma dívida de R$ 500 mil, só que focar naquela dívida só iria me trazer mais dívidas. Então eu precisei, de certa forma, criar um investimento para poder ter um retorno. E graças a Deus eu consegui, dentro de um ano, pagar minhas dívidas, pagar todo meu investimento que eu tive com o coach e conseguir me reerguer de novo. Foram 2 anos fáceis? Não, não foram fáceis, foram difíceis. Foram anos que eu quase entrei em depressão, porque eu tenho 3 filhos, sou casado,
E você, quando você é provedor de uma família, quando você cria uma estrutura para uma família e você não pode mais criar, é muito difícil. Você se sente fracassado, você se sente frustrado, você fracassa e frustra outras pessoas, você traz insegurança para as pessoas que estão à sua volta, você começa a viver uma incerteza muito grande. E a minha força de reconstruir aquilo era muito maior do que o meu medo do fracasso. Então, todo esse processo me levou a dar aula de coach. Eu entrei para um instituto no Rio Grande do Sul, com uma professora que me dava o curso, que foi uma grande potencializadora para mim, né, que me fez alavancar muito. E eu comecei a estudar, estudava dia e noite, estudava em tudo que eu podia ver, era como se eu me tornasse obcecado por aquilo, e é o que dizem, né? Você descobre a tua paixão quando você se torna obcecado, e realmente eu me tornei obcecado. Tudo que eu lia, tudo que eu assistia em vídeo, era tudo voltado para desenvolvimento pessoal. E isso me ajudou muito, me fez crescer muito. E aí você começa a fazer um revival da sua vida, né? E olhando quando eu era pequeno, quantas pessoas me procuravam, amigos, amigas, para um conselho, para uma ajuda, e o quanto eu conseguia fazer isso com naturalidade. O problema é que às vezes a gente não sabe o que é um talento, o que é um dom, porque a gente tem tantas crenças dentro de uma sociedade que a gente acaba se limitando dentro dessas crenças e a gente não percebe o que a gente pode construir ou fazer. E quando eu me alinhei a esse propósito, quando eu me alinhei àquilo que eu realmente queria fazer, a minha vida parece que ela fluiu. As coisas começaram a acontecer, as pessoas que eu precisava para gerar contratos, gerar parcerias, elas começaram a aparecer. E foram 3 anos, quase 4, desde o momento que eu entrei no coach até hoje, onde eu fui viajar, fui para a Alemanha, me arrisquei sozinho, sem falar nada. Eu fui para lá, consegui fazer um curso, né, um Master Coach na Alemanha. Esse curso me deu um crescimento muito grande também. Então, todo esse processo que eu vivi de autoconhecimento, todo esse processo que eu vivi de autorreconstrução, me fez estar aqui hoje para você. Porque, por muitas vezes, quando eu estava quase numa depressão profunda, que eu não tinha vontade de acordar, que eu não tinha vontade, tudo que eu olhava meus filhos, e eu não tinha nem vontade de brincar, de fazer nada. E é muito ruim, porque é muito silencioso. E isso vai tomando conta de você. E quando você olha para a tua vida e você fala assim, caramba, o que mais é possível? Como é que eu posso ter uma esperança dentro de um bolo que caiu em cima de mim? E sempre tinha uma voz dentro de mim falando, faça mais. Faça, se preocupe com a tua construção, se preocupe com aquilo que você pode fazer e não com aquilo que você perdeu. E eu resolvi dar ouvidos a essa voz. E foi o que eu fiz. E dentro disso, isso me levou para trabalhos em plataformas de petróleo, isso me trouxe o reconhecimento, isso me trouxe hoje até aqui para poder incentivar você a realmente mudar a tua vida. Eu sempre, dentro do meu processo de família, que não era um processo fácil, e que isso ao longo eu vou contando para não estender muito nesse vídeo, eu aprendi a lidar com a dor. A dor ela era uma coisa constante, onde meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos, onde eu tinha que fazer uma escolha de com quem ficar, qual o caminho que eu iria seguir. Então, por muito tempo, essa dor me paralisou. E hoje eu estou transformando essa dor numa causa. Então, eu estou aqui me expondo para você, né, o meu coração aberto, para que você possa, aí onde você estiver, entender que você pode mudar a sua vida. Não importa, porque às vezes a gente, quando está numa situação difícil, a gente acha que a gente tem que ser muito grandioso, não precisa. Não é o tamanho do que você faz, é o passo que você dá. Então, se você conseguir dar um passo, que seja 5 passos, não importa, ou 1000 passos, mas qualquer passo que você dá para fora desse lugar que você está, você já está se promovendo uma vida melhor. E eu tenho certeza que tudo que a gente vai promover para você, todos os projetos, todos os vídeos que a gente vai fazer, vai ser realmente para tocar a tua vida e fazer você fazer a diferença. Porque a gente está aqui, a Rapport Brasil, eu e meu sócio, para fazer a diferença para você. Vem comigo, vem acompanhando, vamos começar essa caminhada junto. Eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito para vocês e eu tenho certeza que a gente ainda vai rir muito juntos dessa história. Tá bom? Obrigado.